E aí, meu nobre, tudo bem? Aqui é o Paulo Conceição, direto de Açailândia MA, aqui na casa da minha namorada, e seja bem-vindo a esse canal. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre Flamengo amassou o Chelsea e fim do futebol europeu. E com isso a gente vai falar primeiro sobre o jogo do Flamengo contra o Chelsea. Quem assistiu ontem viu o que o Flamengo fez, certo? O Flamengo fez um ótimo jogo, jogou para ganhar, diferente assim um pouco do modelo de jogo do Botafogo, que foi mais defensivo e contra-ataque, mas o Flamengo foi lá para ganhar, tá bom? E eu vou apresentar 3 pontos aqui para ti. Primeiro eu vou te falar porque o que estão falando do Flamengo lá na Europa, nos jornais espanhóis, nos jornais ingleses. E também vou te falar por que o futebol europeu ficou tão bom. E além do mais, o que está acontecendo hoje com o futebol europeu. Então são 3 pontos aqui que eu vou te apresentar para te explicar direito como que o futebol brasileiro vai voltar a ser o melhor futebol do mundo. Escreve o que eu estou te falando. Para quem quiser a referência, tá? Eu vi no canal Futebol Brasileiro que o seguinte, lá no ESPN FC, lá naquele canal no Brasileiro, eles pegam eles fazem cortes de vários jornais esportivos, né? No caso, pega comentaristas e fala sobre que estão falando sobre o mundial, e aí ele coloca a legenda em português. Lá teve um comentarista que falou o quanto os times sul-americanos levam o Mundial de Clubes a sério. Diferente dos times europeus. Beleza, até aí tá tudo bem. Levar a sério no sentido de dar tudo e tal, beleza. Tá bom. E aí, outro comentarista fala que o Flamengo jogou muito melhor do que o Chelsea em todo o tempo. E beleza, tudo bem. Após isso, agora vou falar aqui com vocês. Após isso, o comentarista que falou que os times sul-americanos levam o Mundial de Clubes muito a sério, ele falou uma coisa. Ele disse: não, mas a gente tem muitos jogos, o calor. Falou também que os times europeus estão cansados por causa da temporada, já assim, né, porque jogaram bastante. Falou também que o PSG, né, que perdeu para o Botafogo, só tinha 3 semanas que ele tinha ganhado a Champions. Tá, beleza, tudo bem. Mas porra, PSG, um time bem treinado, teve tempo para treinar também. Começa por aí. Outra coisa, ele falando sobre isso e falou que o Flamengo jogou bem, só que tem essa questão, né, de que os times sul-americanos levam a sério e os europeus não. Aí eu te faço uma pergunta, você que tá me assistindo aí, telespectador. Algum time entra em campo para perder? Pode ser europeu, pode ser o que for. O cara vai entrar, não é a sério, a gente vai perder esse jogo, vai dar o jogo pro outro time. Jamais você vai ver isso no futebol. Jamais. Pode ser considerado um torneio sem tanta relevância, mas nenhum time vai querer perder para outro time. Até porque se ele está participando lá, é porque ele quer passar na competição, quer chegar até onde o time conseguir chegar. Mas não vai jogar porque não está levando a sério. Não, nada a ver. Esses caras, esses comentaristas aí, ingleses, espanhóis, fala que o futebol, os times europeus não levam a sério, mas isso é uma tremenda de uma mentira. Porque se não levassem a sério, por que então que o Manchester City, o Bayern, o PSG, a Juventus foram participar do torneio? Ou principalmente, por que o Chelsea não recusou participar do torneio?
Porque tem dinheiro, meus amigos. Tem dinheiro e também eles têm interesse em ganhar, em jogar e participar do torneio. Pelo dinheiro também. É claro, o principal viés financeiro, né? Que influencia demais. Agora sim, falar que time brasileiro ganhou deles porque os times europeus não levam esse torneio a sério é uma tremenda de uma mentira. Porque time nenhum entra em campo pra perder. Primeiro ponto. Segura essa informação aí. Vamos pro segundo ponto. O segundo ponto é uma frase que você já tem ouvido. Quem acompanha o Ryan Santos também sabe. Que ele falou o seguinte: o rei está nu. Ah, Paulo, mas o que o rei está nu? Vou te mostrar. Aqui para quem acompanha o Ryan ou quem é novo e não sabe quem é o Ryan Santos, é um produtor de conteúdo muito famoso aí na internet. E ele falou o seguinte: ele falou que o eurocentrismo, o futebol europeu, que é aquela coisa, um grande futebol rápido, um futebol emocionante e tal, ele tá acabando. Ele tá acabando porque times como o Flamengo, o Botafogo, estão ganhando desses grandes orçamentos, desses grandes elencos aí que tem jogadores que custaram muita grana. Muita grana, repito. E por que que essa questão do eurocentrismo, de onde vem isso? Vem desde a época de 2000 lá, quando... Vamos voltar, 2000 não, vamos segurar essa informação aí que eu vou só reformular bem aqui para vocês entenderem. Para quem sabe, nos Estados Unidos, só para pegar um pouco da noção do que é eurocentrismo, nos Estados Unidos tem a NBA. A NBA é a elite do basquete americano. Lá são os melhores times, Boston Celtics, Los Angeles Lakers, todos os melhores times, né? O que acontece? Eles se recusam a jogar com os times de basquete da Euroleague, times da Europa. O que isso tem a ver com o Mundial de Clubes? A mesma coisa. Os times europeus, por mais que eles não queiram jogar com os brasileiros, mas sempre eles jogaram. E apesar de ter ganhado, não foi do jeito que todo mundo diz que é aquele massacre. O único massacre que todo mundo se lembra é do jogo do Santos contra o Barcelona. Só esse massacre. Porque na verdade ele foi um erro tático. Assim como o Santos goleava times na Copa Libertadores durante a fase eliminatória, o Barcelona também fez a mesma coisa. Naquele tempo o Barcelona estava voando com o Messi, só a galera top. Então assim, começa por aí, é mentira. E o rei está nu significa que o eurocentrismo está acabando. Como assim? Com o Botafogo ganhando do PSG, com o Flamengo amassando o Chelsea. O que isso mostra? Mostra que o futebol europeu não é essas coisas que os brasileiros pensam, os sul-americanos pensam. Porque aí agora a gente vai entrar no terceiro ponto. O terceiro ponto é: o futebol europeu é um produto de marketing da UEFA Champions League. Porque é claro, todo brasileiro gosta de assistir UEFA. Boa parte da América do Sul assiste o UEFA Champions League. Vê aqueles grandes jogadores, aqueles jogos rápidos e os melhores jogadores e... Pera. Por que o futebol europeu se tornou tão bom? Agora há pouco eu estava dizendo que o futebol europeu não é tão bom. Sim, o futebol europeu é bom, mas até determinado ponto. Porque o que foi criado foi uma fantasia na cabeça dos sul-americanos, principalmente de nós, brasileiros, que o futebol europeu é superiormente grande e melhor e maior do que o futebol sul-americano. Isso é mentira. Isso é mentira.
Pega um jogo do Santos e do São Paulo pra tu ver como é que é um clássico. Pega um jogo do Flamengo e Vasco, lá no Maracanã lotado, como é que é? Ei, só quem assiste jogo do Flamengo e Vasco sabe como é que é o jogo lá e cá, pressão e gol toda hora. Você sabe, porque você assiste. Quando é clássico com seu time, vem dizer que é um jogo chato. Não é um jogo chato. É um jogo que ali tem emoção. Mas você não vai ver tantos gols igual você vê na Europa, porque geralmente os times são equilibrados. O Brasileirão é o campeonato mais equilibrado que tu vai assistir. Certo? Segura essa informação aí que eu vou falar outra coisa. O que acontece? Por que o futebol europeu também ficou tão bom? Primeiro, porque eles compraram os melhores jogadores. Os melhores jogadores, vamos botar o Neymar na época que foi pro Barcelona, leva, além de só o jogador, leva a mídia brasileira que vai acompanhar esse nosso jogador, que é o melhor jogador, para a Europa. O que também fez com que o futebol europeu ficasse tão bom? Foi uma coisa chamada Lei Bosman, que foi aprovada em 15 de dezembro de 1995. Um atleta chamado Bosman, ele tinha um problema porque ele não podia jogar em outro time da Europa sem o time dele receber alguma coisa por aquilo, porque apesar do contrato dele ter encerrado, ele pertencia àquele clube, e ele entrou na justiça, fez uma série de coisas, e aí ele ganhou a causa, e depois fizeram uma lei baseado nisso. E aí depois disso, o futebol europeu começou a importar muitos brasileiros, argentinos, os melhores jogadores de cada continente. Devido a um fator também que contribuiu bastante: a moeda euro. Porque tu pega o Brasil e compara a moeda brasileira com o euro, hoje o euro tá 6 e pouquinho. Então, porra, 6 para 1 é muito difícil, né, meu amigo? Quem tem uma moeda muito valorizada vai conseguir comprar coisas boas muito baratas. E foi isso que aconteceu. Então, assim, tu percebe o seguinte: se você tem os melhores jogadores, consequentemente o nível do seu futebol vai elevar. Só que para pensar o seguinte: de onde vêm esses jogadores? Onde são formados esses jogadores? Aqui no Brasil. Pega o jogo do Flamengo e Chelsea. Vamos voltar lá no Chelsea e no Flamengo. Pega o jogo do Flamengo e Chelsea. Vê quantos jogadores brasileiros tem no elenco do Flamengo e do Chelsea. Daí, meu amigo, tu vai perceber uma coisa: os times europeus só são bons porque tem estrangeiros. Não que eu seja contra isso, mas a questão é que vamos assumir um fato: o futebol europeu não é isso que a gente está pensando. Porque os caras só são tão bons quanto eles são hoje devido à moeda. Aí outra coisa, com a moeda forte eles podem comprar bons jogadores. Comprando bons jogadores eles podem ter também boas estruturas para jogar o jogo. Vamos voltar lá no Carlos Alberto. O que ele falou? Traz o Real Madrid aqui para jogar a Série B aqui no Brasil. Vai pegar campo ruim, vai pegar sol, entendeu? Vai pegar pedreira, vai pegar timezinho ruim e difícil de ganhar. Não é essa maravilha que é o futebol europeu. Pô, o futebol europeu é rápido porque tem toda essa estrutura.
E agora tu pega time como Flamengo, Palmeiras, times que vem melhorando a sua estrutura, o nível de jogabilidade deles no próprio campo deles é outro. E jogando com outro time também vai ter uma diferença. Então, cara, calma que o futebol europeu não é isso. E você pode ter certeza, e eu afirmo aqui, hein? Assina embaixo, Paulo Conceição tá te dizendo. Depois tu vai vir me cobrar aí nos comentários, vai dizer, é verdade, tu falou isso, Paulo, e tu tava certo. O futebol brasileiro vai voltar a ser o melhor futebol do mundo. Vai voltar a ser referência no cenário internacional. E eu digo uma coisa: vão ter que convocar jogadores do Brasileirão. Por quê? Porque, meus amigos, o Brasileirão é um dos campeonatos mais difíceis e mais equilibrados do mundo. Eu encerro esse vídeo com essa reflexão. Eu quero que você pare para pensar e pense o seguinte: porra, quantos times brasileiros já entraram em campo nervosos por estarem enfrentando um time europeu campeão da Champions League e entraram já na defensiva, não entraram para jogar desde Santos 2008, 2011. Para pensar, analisa os jogos aí, pega, vai lá, cada um por um, assiste para tu ver como é que tem sido a retranca. O futebol brasileiro os caras têm jogado só na defensiva e jogado no contra-ataque, sendo que isso não é o futebol brasileiro. É drible, é ousadia, é propor. Então, o que eles fizeram? Fizeram a lavagem no cérebro do sul-americano, tanto argentino quanto brasileiro, tudo. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou realmente, dá o like. Compartilha com os seus amigos se você quer que eles vejam também essa análise aqui do futebol brasileiro, do futebol europeu que eu fiz. Eu me chamo Paulo Conceição, tá bom? Eu espero que você tenha gostado disso. Comenta também, vê os outros vídeos do canal aí. Eu tenho um vídeo falando sobre o Botafogo, porque o Botafogo foi campeão mundial contra o PSG, e vou te explicar lá por quê. Eu tenho um vídeo também aqui no canal do Palmeiras, que eu falo do Palmeiras e porque o Palmeiras é um dos melhores times sul-americanos no Mundial de Clubes de 2025, tá bom? Eu espero que você tenha gostado, tamo junto, forte abraço e até o próximo vídeo.